uns vínculos na família dele. Só não é pior do que ser torcedor de gramado. Sintético. E do Gramado, Botafogo, e do Botafogo também. presidente, Pô, falar em patrocinador. Botafogo, só antes de começar. Adendo. Cara, tô um pouco farto de umas coisas que eu tenho visto na internet. Esses dias eu vi um vídeo do torcedor do Botafogo, um tiozão assim, mano. Devia ter, sei lá, uns 50 anos. Um canal no YouTube e tal. Desses de influencer, né, de time. Pô, o cara simplesmente alegando que tá falando do Fluminense. Tá falando do Santos. O Santos hoje é um time pequeno. Tá falando Ô louco, que isso? Botafoguense. Atacou o Santos. não lembro quem que é o Corinthians, não lembro Ué. agora, velho. Mas falando que era um time pequeno, assim, tipo, Tá como louco. se o Botafogo. Mano, o Botafogo ressurgiu das catacumbas agora, mano. Tipo, nossa, impressionante. Aí a soberba precede a queda, né, também. Bem-vindos a mais um Não Grita Gol. Esse é o nosso podcast aqui sem frescura, só na bola. E estamos aqui para gravar um episódio diferente. Isso. Não tem muito a ver com o que está rolando no futebol, não tem nada de comunicação. Talvez tenha um pouco de polêmica. Aliás, um tema que tá em falta, né? Verdade, está em falta, porque não Pouco tem mais, não debatido. existem mais. Não existem. Hoje falaremos de ídolos do futebol. De perfis do futebol brasileiro, dos clubes aqui para o qual torcemos. Nacionais, Internacional. internacionais, pode ser. Ah, mas uma coisinha antes, importante, né? Estamos aqui na Soccer Station novamente. O cupom NGG5 para você garantir o seu ingresso com desconto, tá? E, pô, vem aproveitar esse... vem aproveitar esse espaço totalmente imersivo com games para trazer a criançada para uma festa, Família os seus toda. amigos para tomar uma cerveja. Acompanhar jogo, Pô, que é bom demais. fazer tudo aqui. Vem pra Que é cá. bom demais. Impressionante que dá pra fazer. Exato. No momento em que o ciático do Estevam começa a pegar. Começa a atacar, Exato. a gente começa o episódio. Então vamos lá, a ideia é falar de ídolos, porque assim, essa semana... Conta como surgiu a sua ideia, velho. Vamos lá, eu Antes vi de um... tudo, Por favor. Nicolás. Novo ídolo infantil. Você pode ficar cantando esse Ídolo novo ídolo. Novo ídolo infantil. Perdão. Cara, eu vi um vídeo que ele é até um pouco traumático, assim, pra quem é torcedor do São Paulino, ver um negócio daquele. Qual que é o nome dele? Bruno Cruz. Mano, é o cara que imita árbitro, né? No Eu gosto TikTok. cara, Aí. Bruno Cruz. você- Bom conteúdo, bom conteúdo. Você é fenomenal, seu conteúdo assim Bom é... conteúdo. Mano, muito bom Cara, é mesmo. muito velho. Só que assim, essa é a sua participação nesse podcast. E que o... Preocupante. E que o cara, você fala que, pô, o melhor 10 depois do Raí no São Paulo é o Luciano, é delírio. Cara, é um delírio. É um delírio. E aí entra nesse papo de algumas pessoas acharem que o Luciano é um O ídolo. que é um do ídolo? tricolor. Como se constrói um ídolo? E aí a gente entrou nessa É só pauta. título? É o quê? A gente entrou nessa pauta. Como se a gente se define um ídolo? Perfeito. É só título? É tempo vestido a camisa? Identificação com o clube? Com a torcida? Tem que jogar bem pra Gol ser importante? ídolo? Tem que jogar bem pra ser ídolo? Decisivo. O Gabiru é ídolo do Inter? Bom. Nossa, você pegou Bom exemplo. um Bom exemplo. Você falou que ia começar com um exemplo merda, você começou Com um baita o melhor exemplo. possível. Baita exemplo. Caralho. Não, bomba. Baita bomba. exemplo. Baita exemplo. Entendeu? Então a ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre isso, como se criam os ídolos e realmente, coisa não falou, tá em falta, né? Não falta. Quem que dá pra gente considerar ídolo do Corinthians, por exemplo, não? Atualmente. Atual. Que tá no Corinthians. Que tá no Corinthians. Cara, quer começar citando exemplos de ídolo ou como se formam os ídolos? A gente pode citar exemplo, é que os exemplos que dá pra citar e eu acho que todo mundo vai conhecer é Muito óbvio. muito óbvio, tipo, por exemplo, ídolo do Corinthians, pô, Cássio. Cássio, Sócrates, Tá. tá ligado? Mas, por exemplo, aí esses dois já. Cássio e Sócrates. Começamos com o Corinthians. Cássio e Sócrates são ídolos de diferentes razões até. Sim. Apesar de épocas diferentes, claro. Então, por exemplo, na época do Sócrates ganhou um paulista ou dois? Paulistas. Acho que um paulista. O paulista naquela época tinha muito peso, tinha muito valor. Mas todo mundo sabe que o Sócrates é muito ídolo do Corinthians. Claro, porque ele era um baita de um jogador. E tem a questão Mas também política. toda a questão ideológica e sua ligação com a torcida, o contexto da época, que transformou ele num cara muito maior, e não só ídolo pro Corinthians até. Acho que representatividade a âmbito nacional e internacional. Tem uma rua na França que chama Rua Doutor Sócrates. O Sócrates tem um prêmio na FIFA, acho que é de
meio que de fair play, assim, sabe? Eu não lembro qual é exatamente, mas é meio que nessa linha, assim, de fair play, que é o prêmio Sócrates. Então ele vai muito para esse lado. O Cássio, por outro lado, foi porque participou da época mais vitoriosa do Corinthians, ganhou títulos que o clube não tinha. Nem o Sócrates conseguiu. Que nem o Sócrates conseguiu, o brasileiro ganhou tudo. O Rivelino, o Cássio ganhou tudo. O Rivelino é uma grande discussão, né? O Rivelino saiu do Corinthians sem ser campeão de nada, se não me engano. Ele sai meio chutado do Corinthians pro Fluminense. Exato. E aí só no Fluminense ele consegue ser campeão. Só que ele, falar por bola jogada, o Rivelino deve ser o maior jogador da história do Corinthians, que passou pelo Corinthians. Possivelmente. Se não um mais, um dos mais. Então a gente tem vários caminhos, né? E outros clubes também tem jogadores que são ídolos factuais, assim, porque ganhou tudo. O Rogério Ceni no São Paulo ganhou tudo. Acho que é a maior representatividade. Dudu no Palmeiras ganhou tudo. Pelé, obviamente, não precisa nem falar. Gabigol no Flamengo, Zico no Flamengo, sabe? Só que tem outros jogadores e outros tipos de ídolos que são de outras formas. O Sócrates é um jeito. Por exemplo, será que... É que eu não tenho tanto contato também com flamenguistas em geral, mas será que o Hernani Brocador é um ídolo? Porque o cara pegou uma fase, mano, terrível e ganhou um copom... Difícil, não. Então, se tiver algum flamenguista maluco pra falar que é ídolo... Mas aí, por exemplo, você falou do Palmeiras. Tem a sua sabragem pra falar de um dos pontos que eu acho importante pra se definir um ídolo. Por mais que o cara tenha tido um período vitorioso, de identificação e tal. Vamos lá. Por exemplo, o Dudu. Hoje o Dudu não tá mais no Palmeiras. Sabe? Saiu mal, né? Saiu mal. Conturbada. Saiu mal. A primeira saída do Dudu já meio esquisita, assim, viu? Quando tem aquela questão que vai pra China. Catar, acho que E saiu mal. E aí a gente entra num parâmetro que, pô, ele vai jogar contra o Palmeiras agora. Vai jogar contra o Palmeiras agora e pode virar um carrasco pro Palmeiras. Eu tô só jogando no ar aqui. Isso não quebra muito essa questão dele ser o ídolo do time? Tá. Por exemplo, Danilo. Zidanilo. Cara, esse é um ótimo exemplo, Zidanilo. Porque pra mim ele é ídolo nos dois times. Zidanilo. Porque, pô, o cara participou de um período muito vitorioso do São Paulo. Muito vitorioso do São Paulo. Jogou muito bem. Só que, pô, depois saiu do São Paulo, foi pro maior rival e veio um carrasco. Ele já era carrasco de um pelo outro, depois foi inverter essa história. Porque quando jogava pelo São Paulo contra o Corinthians fazia gol todo jogo. Jogava muito bem e o contrário também. E se você pega até a relevância, o número de títulos é muito semelhante. Assim. Se bobear, eu acho que até dói um pouco falar isso, porque eu sempre fui torcedor que não gostava muito do Danilo. Pelo jeito dele jogar, não gostava muito do jeito dele de meia, eu achava muito lento. Ele é lento. Mas não tem como falar que ele não é ídolo, pô. Ele foi importantíssimo nas conquistas, mas na hora que você pega pra colocar de lado, assim, ele ganhou até mais títulos pelo Corinthians. Tipo, ele ganhou os mesmos... Ele ficou mais tempo no Corinthians também. Sim. Acho que ele fica mais tempo. Eu não sei, acho que não. Acho que foi, se ficou... Quanto tempo ele ficou no São Paulo? Ele chega em 2004... Até 2006? 2004 para 2005, aí ele joga em 2005, 2006, se bobear ele sai em 2007. O Danilo ficou mais tempo no Corinthians. Ficou no Corinthians, ele chega em 10, 11. E pegou times do Corinthians mais... apesar que ele pegou uma era do São Paulo... Não, melhores. Né? Não, mas o Corinthians ele fica muito tempo, porque ele chega a pegar times horríveis. Sim, perfeito. Então aí você pega no volume, em relevância, de título ganhou as mesmas coisas que os dois times. Sim. Mundial, Brasileiro, Libertadores, sendo importante em todos. Estadual você ganhou um brasileiro a mais pelo Corinthians, se não me engano. Ele ganha e mais paulista. Enfim, tem Recopa também no meio, se não me engano. Então se bobear ele é até mais ídolo do Corinthians, mas ele é ídolo do São Paulo sem dúvida nenhuma. É um bom exemplo esse. Agora, falar um pouquinho sobre critério, eu sou um pouco chato. Então, é que pra mim, por exemplo, eu joguei essa do Danilo, porque pra mim, cara, tem que esperar o cara se aposentar pra definir ídolo. Porque assim, aí eu digo por mim, Estevam. Tá. O Danilo, por exemplo, pra mim é ídolo do Corinthians, do São Paulo. Se perdeu. Foi um bom jogador que passou pelo São Paulo. Ajudou muito. Ofuscou. A passagem pelo Corinthians acabou ofuscando. Pra mim acabou ofuscando. Você pode ficar ressentido pelo fato dele ter jogado pelo rival. Isso pode acontecer, obviamente. Eu entendo. Mas você tem que isolar esse sentimento. A não ser que seja alguém que tripudie, que nem o Danilo sempre foi muito respeitoso. Inclusive, numa entrevista pós-aposentadoria, quando perguntado pra ele, o Benjamin, né? O Benjamin pergunta, mas você, no fim das contas, torce pra que time? São Paulo e Corinthians? Aí ele fala, São e Corinthians, ele se enrola todo, que ele é bem dividido isso nele, e todo mundo sabe que o Danilo é São Paulino. Mas enfim, ele na hora ali pra fazer uma média, sei lá, como o Corinthians era o último time dele, se não bobear, se bobear ele era até treinador ainda, né? Porque ele fez entrevista com o Ben. Sub-20, isso. 23. Aí ele se enganou, ele foi falar São Paulo, né? Corinthians, aí ele ficou todo...
Agora, ele sempre foi um cara muito respeitoso. Sim. Por exemplo, nunca, mesmo jogando bem contra o São Paulo, fazendo gol, caralho, você nunca viu ele tripudiar e falar uma merda, uma groselha, alguma coisa do tipo assim. Por exemplo, tipo, o Dudu vai ter essa chance, né? Jogando contra o Palmeiras, vamos ver qual vai ser a postura dele. Se ele mete um gol, provoca. Se ele chega na entrevista e ele fala uma merda, aí ele pode arranhar a idolatria dele. Sim. Né? Já saiu xingando a diretoria. Mas Já não saiu legal. Saiu xingando a diretoria. mas a diretoria chama até a treta torcida, com a diretoria, até né? a torcida do Palmeiras já xinga a diretoria. Saiu xingando o campo. Saiu falando que vai treinar no Tô indo Cruzeiro. treinar no Cruzeiro, falou mal do campo. É verdade, falou mal do campo. Saiu, é verdade. Falou mal do campo. Falou, Então, nunca falou assim, mal do gramado. Saiu de lá, parece que Opa, começou a pastar, aí reclamou do gramado. Então a gente tem que ver o futuro, porque Sim. pode ser que ele se É torne um bom argumento sobre esse negócio de esperar aposentar, eu acho que é uma boa. Eu acho que ídolo tinha que esperar aposentar. Ou pelo menos esperar ali a saída, vai. A não ser bem. que sejam casos, tipo, por exemplo, do Cássio. O Cássio tinha que ter uma estátua. Mas a saída do Cássio foi bem conturbada também. Mas é uma saída conturbada, mas o Cássio tinha que ter E é meio esquisito, a relação... diretoria, né? Também, mas acho que o clube já ele ficou meio de saco cheio, Ficou acho muito mesmo. envolvido, eu me senti... Eu achei uma coisa estranha do caso, que eu senti um envolvimento político, que é uma coisa que não é externada, né? Geralmente. Bem, Por exemplo, dizem que ele pediu a decisão que saiu porque ele não acreditava na diretoria que assumiu. Também, e era muito ligado à diretoria anterior. E a época que ele sai, a época que o Cássio sai é quando tá... Aquela época que tava só estourando notícia ruim no Corinthians. Escândalo lavagem de bet, não sei quem tá... A dívida, o Carlos Miguel saindo, o jogador, não sei quem saindo. Bomba atrás de bomba. Só saía coisa fodida. Polícia Federal batendo Polícia Federal batendo na porta, matéria no Fantástico. Então foi bem nessa dá época. Dá pra entender porque que ele quis sair. Né? Acho que... Mas a saída do Cássio foi um tanto quanto conturbada até, porque o Corinthians já estava politicamente numa situação absurda de ruim e esportivamente também. Tava lutando pra não cair, aí você vê o seu maior ídolo capitão saindo do clube. Porque ele quer. É triste, né? Porque ele saiu, ele nem podia jogar no Cruzeiro. Ele teve que esperar 2 meses no banco lá fazendo nada, porque ele não podia jogar. Então a saída dele já foi meio conturbada. Eu sempre considero o Cássio ídolo, mas assim, ele vai na arena, por exemplo, ele não recebeu nenhum tipo de homenagem indo na arena. E eu acho que não deveria receber mesmo, ele tá jogando para outro clube. Acho que quando terminar a carreira dele, ele vai receber as devidas homenagens. Um jogo lá, o pessoal vai... Termina a carreira, vai ser dirigente e aí... provavelmente vai acontecer isso. Ou se quando for assistir um jogo, né? Mas eu concordo com a visão também, que tem que ter critérios. Perfeito. Eu sou muito chato. O que você bota de critério? Cara, pra mim, assim, condição sine qua non. O cara tem que ser campeão pelo time. Tem que ter título. Pode ter sido um paulistinha. Mas ele tem que ter título e ele tem que ter sido relevante naquele título. Tá. Primeiro ponto. Porque pra mim, um ídolo forjado sem título, assim, eu acho um ídolo meio frágil. Tem alguns exemplos pra falar. Por exemplo, um exemplo que pra mim é muito ídolo, que esse é um dos critérios que eu falei, né? Uma outra coisa que pega também é ter números relevantes. Vou pegar um exemplo bem bom. Luiz Fabiano, no São Paulo. Luiz Fabiano ganhou acho que 2 títulos no São Paulo. Ele é campeão da Sul-Americana, não jogando a final porque foi expulso na semi. É verdade. Sempre bom lembrar. Ou no primeiro jogo da final, não lembro agora. E um Rio-São Paulo lá atrás na primeira passagem. Foi importante nos dois. Naquela campanha da Sul-Americana ele foi importante, meteu gol e tal. Só que foi expulso. Só que quando você pega, ele tá entre os maiores artilheiros da história. Tem números bons. Sim. Entendeu? Então, assim, na hora que você soma tudo isso, tem toda a questão da identificação, o negócio de ajudar na briga, esse contexto sociopolítico, identificação com a torcida. Sempre foi um cara que gostou de provocar rival, né? Então, quando aquele jogo no Pacaembu que ele mete um gol, vai na bandeira de escanteio, provoca, dá o drible da vaca no Cássio, deixa o Cássio na merda. Essas coisas vão compondo e formando uma estrutura de ídolo, né? Agora, tem alguns critérios básicos que não precisam ter, então, assim, que não pode fugir. Ter título, eu não tenho sentimento por um jogador que eu considere ídolo que não tenha ganhado alguma coisa pelo São Paulo Futebol Clube. Eu tenho muita dificuldade. E também não é qualquer jogador que foi campeão e não foi relevante que eu considero. Exato, senão a cada título que tem, você tem 30 ídolos, aí fudeu, não dá. A gente tem que falar, por exemplo, o Nestor tem 11 ídolos, né? No mínimo teria 11 ídolos, que são os que jogaram. Exatamente. O Nestor tem todos esses critérios aí, né? Ele tem muitos jogos pelo São Paulo, ele tem gol em final, assistência em final. Mas cria de Cotia. Não é ídolo. Cria de Cotia. Aquele jogador que você tem um carinho. Eu tenho carinho, mas eu tenho dificuldade de falar que ele é meu ídolo. Até porque já saiu, né, Nestor? Saiu, definitivo, né? Ele não foi por empréstimo. Ele foi por empréstimo com opção de compra. Com opção ou obrigação? Opção. Mas aparentemente o Bahia vai comprar. Foi só uma jogada por conta de orçamento.
O Mineiro é bom. Mas enfim, então eu tenho um carinho. Talvez quando ele se aposente lá, volte. Você olha ele pra é trás. muito novo também, né? Aí eu vou fazer esse exercício de olhar pra trás e falar, não, é ídolo, pô, meteu o gol no Flamengo lá, tal. Mas hoje eu tenho dificuldade. Talvez muito por conta do que você falou, que a carreira não encerrou ainda. Sim. Então, pra você... Pode amanhã depois ele fazer o gol no São Paulo, isso diminuir ainda mais. Né? O que acontece pra mim com o Danilo. Mas Eu aí, então, pra entendo você, completamente. critério é título... Tem que ter título e tem que ter sido Importante. relevante no título. Título relevante no título? Isso aí já credencia o cara pra pum. Que nem o Identificação Nestor, tá com- carimbado lá pra ser ídolo. Identificação com a torcida? Cara, eu acho importantíssimo, mas não é o mais importante. Eu acho que com o clube. Com o clube. É porque tem aquele cara que é meio sem mídia, assim, né? Tem sempre. Que nem o próprio Danilo nunca foi jogar muito pra torcida. Ele é um cara muito na dele e tal. Então isso era meio irrelevante na questão do Danilo, por exemplo. O Mineiro não era um cara midiático. Pra mim tinha que ter uma estátua do Mineiro no Morumbi. Do lado do Tele Santana tinha que ter o Muricy e o Mineiro, na minha opinião. Mas é um cara que não tinha mídia nenhuma. A torcida amava de paixão, mas ele não estava meio pouco Se dane, né? Aí eu até recentemente fiz parte de promover a camisa nova desse ano aqui e tal, que é em comemoração do título mundial. Mas pra mim é muito ídolo. O cara que você raramente viu dar uma entrevista, inclusive. Né? Então, tem que ter números relevantes também. É uma soma de fatores. O que não dá é para qualquer Zé Mané ser titular, por exemplo. E atitudes diminuem o status de um cara como ídolo. Por exemplo, o Luciano mesmo. Ele foi relevante no título paulista lá, fez gol na final no Palmeiras, né? Ele que faz o gol do título, que é o último ali, do 2-0. Ele chuta a bandeira, ele provoca pra cacete. Só que, em contrapartida disso, tem muitos elementos que atrapalham ali você aguentar e suportar ele como ídolo. Por exemplo, a entrevista do final do ano passado, o negócio de toda vez que sai fazendo careta. Isso aí me irrita de um jeito, é uma falta de respeito com o treinador, com o cara que tá entrando. Ser bagre não entra. Ele não é bagre, mas... Só não é craque. Eu acho Não, meu Deus, ele passou longe de ser craque. Ele é no máximo um bom jogador. Eu acho bom. Bom reserva. Bom Reserva e olha lá. Só que ele se acha muito ídolo. Isso aí... Dá uma irritada, né? Potencialmente descaracteriza o cara como ídolo. Eu não suporto mais, por exemplo. Não entendi. Não suporto mais. Eu também não. Ó, um relato. Mas tem gente que considera. Um relato importante. Você falou do negócio da relação com a torcida. Aí pode aparecer ele no... Espero que não, né? Não, espero que apareça. Ele aparecer nos comentários aí e me desmentir. Mas quando eu levei o meu filho lá no CT... que é o caso Venério. Nossa. Quando eu levei o Miguel lá no CT do São Paulo para visitar e tal, todos os jogadores, sem exceção, depois do treino passaram no lugar onde a torcida fica ali, que você tem por treinamento, alguns treinamentos são abertos para poder visitar, Sim. né, para você poder fazer aquele passaporte, cacete, isso aqui. E estávamos lá, eu e Miguel. Todos os jogadores, sem exceção, passaram no meio da torcida, ou pelo menos ficaram do lado de trás Da grade, assim, que é uma gradezinha em minha altura, dando autógrafo, tirando foto. Alguns jogadores, por exemplo, Caleri, Igor Vinícius, que é horrível, Alisson, Pablo Maia, fizeram o que? Caleri fez questão de entrar no meio da galera. Passou Tirar a ser, foto ali, os caras. veio abraçar o pessoal. O Miguel tem foto desse dia. Luciano e Arboleda, acabou o treinamento, eles foram direto pro vestiário, não passaram Estrelou. não passaram nem na frente valeu. da torcida. Entendeu? Então ele falou do quesito relação com a torcida. Tá aí. Isso é um relato. Venério. Relato venério. Então, assim, esse tipo de atitude tem capacidade de minar um ídolo pra mim. E fora a declaração, né? Quero sair, não sei se fico, não sei o que, como se fosse. Puta. Eu preferia que ele tivesse saído do que o Wellington Rato. E aí, Vinão? Aí Você vai pela mesma linha? Acho que vou pela mesma linha, sim. Não tem muito pra onde correr. Mas aí, por exemplo... Mas a identificação da torcida eu dou um peso até um pouco maior que o Cauezão acho que tá dando. Porque até, por exemplo, o Luciano é um bom exemplo desse debate de ídolo ou não. A torcida adora, né? Então, grita o nome dele todo jogo. Se ele tá titular, se ele tá no banco. Então, até antes do São Paulo ganhar o Paulista, que meio que quebrou a seca, a torcida já meio que amava o Luciano. Gostava Quando essas muito. presepadas aí, né? Porque ele é um cara que ele joga pra torcida.
Até mesmo o Luciano passou no Corinthians. Ganhou o brasileiro pelo sabe Corinthians. como que é? Eu sei como que é. O cara joga pra torcida. Mas ele é ídolo pra você? Nem fudeu. E ganhou um brasileiro. E ganhou o brasileiro, sendo importante até, porque o Luciano Porque jogou um turno inteiro No São titular, acho. Paulo, ele só ganhou o Paulista, porque vamos lembrar que na Copa do Brasil, o São Paulo só bate campeão porque o Lucas chega e bota ele no banco. Então, Exato. mas a identificação com a torcida do Luciano com a torcida do São Paulo é muito maior que a do Corinthians. Ele nunca jogou tanto pra torcida do Corinthians quanto ele joga pra torcida do São Paulo. Mas ele também tá mais tempo no São Paulo. Até Também, porque- mas e com números também. Naquele time do Corinthians era muito bom. Era, o em Luciano 15, chega no 15. São Paulo num time que é horrível. Naquele time do Corinthians ele machucou muito. Né? Não, ele começa. Eu não sei se ele começa o ano, mas ele tem uma fase assim, sei lá, tipo, de 3 meses, que ele tá, mano, jogando muita bola, metendo gol todo jogo, ele mete os golaços, só que aí ele machuca o joelho. A gente tava falando do Luciano, que é mais falando do do São Luciano Paulo, no Luciano no Corinthians, que ele lesiona. Porque ele lesiona, ele fica um tempo fora. A partir da lesão dele, ele já nem joga mais tanto, vira reserva, depois é vendido. E o Malcom entrando no time, né? Não é isso? Eu acho que não é o Malcom, acho que até o Wagner Love, ele meio que volta. Enfim. Enfim. E aí quando ele chega no São Paulo, ele chega num time que é meio draga, né? Nossa, horrível. Só que os números dele acabam inflando, né? Ele acaba fazendo bastante gol, tem o brasileiro com o Diniz lá, que ele joga muito. Sim, que o jogou São muito, Paulo aquele bate brasileiro jogou líder, muita bola. bate quase campeão. Ele e o Brenner. Então. E aí meio que a partir dali, eu sinto que o Luciano ele meio que reconquista esse sentimento pro torcedor, que é algo importante, sabe? Tipo, Alguém que de representa fazer, a torcida. além de representar a torcida, mas fazer com que, tipo, a torcida acreditar que ganhar é possível, ganhar um título é possível, por exemplo. Porque Isso tem uma representatividade grande. então. E aí, eu ficava muito nessa, tipo, caraca, mano, o Luciano nunca ganhou nada no São Paulo, ganhou um título pelo rival, e só que, mano, tem uma parte da torcida que ama o cara, tá ligado? Eu não entendia muito isso. Também. Só que aí Mas é a carência, né? também a carência, a época que ele chega. Se molda na carência. E aí, mas quando ele bate campeão paulista, apesar de nem sei se ele joga muito ou não lembro bem. agora. Ok. Fez gol na final. Esse campeonato Mas aí acho que a partir dali ele já meio que crava como ídolo, principalmente dessa história recente de São Paulo e se não me engano, a Copa ele do Brasil entra no também. segundo tempo e faz o gol. Pra Ele não você- era nem titular. Então, tipo, pra vocês dois, por exemplo, o Luciano é ídolo do São Paulo. eu considero ídolo do São Paulo. Cara, Mas é não um pouco tem como- difícil, é um pouco difícil de eu falar, né? Mas- Assim, é que os sentimentos se misturam muito, né? Ele é ídolo. Ele foi relevante em 2 títulos, né? Na Copa do Brasil um pouco menos. Tem essa identificação com a torcida e tem números relevantes. Se você pegar, ele é o maior artilheiro então. do século do São Paulo. É ele, Sim. né? Então, não tem como falar que não é. Ele Apesar de ter aquele cara Só que- Fala com dor no coração. exato, porque tem essas coisas que vão minando, né? Apesar- Fala com dor no coração. Muita dor no coração. Mas Por aí- exemplo, um exemplo bacana desse, que pra mim é doído falar que é ídolo, que eu gostava muito, o Amoroso. O Amoroso chega do São Paulo no meio da campanha, se não me engano, nas quartas de final da Libertadores de 2005, aí ele joga a semi contra o River, acaba com a semi, acaba com a final junto com o Luizão e tal. Fica campeão mundial, dá 2 meses ele briga no São Paulo. vaza. Vai pro Milan, não joga, sai na imprensa falando que o São Paulo devia dinheiro pra ele, isso aqui. Então assim, Dá uma quebrada. é difícil, jogou pouco tempo, jogou 6 meses no São Paulo, pouco mais de 6 meses. É difícil falar que não é ídolo pela relevância que tem nos títulos que ele ganhou, mas pô, o jeito que saiu, as coisas que falou, depois ainda foi jogar no Corinthians, que é 2007, acho. Ele não ficou nem um ano no Milan, saiu, obviamente, né, já estava veterano, né, conseguiu ganhar alto nível no Milan ainda. E vem pro Corinthians ainda, falar uma parte de merda. Falou o nome do Corinthians errado na apresentação. A sociedade esportiva com isso. Assim, sabe? Jogador de futebol também é difícil porque o QI deles costuma ser também um negócio Meio nulo. do tamanho de uma oliva, né? Então, Mas assim, trazendo até um pouco pra, tipo, o meu relato pessoal, o maior exemplo, acho, do Corinthians hoje é o Romero. Eu vou mesmo. E, mano, eu considero o Romero fácil. ele é o maior artilheiro da arena. Ele é o maior artilheiro, ele é o maior artilheiro da arena, eu acho que ele tá se encaminhando, já é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians. Acho que já é. Eu acho que ele já é, até pelo tempo. Mas é que, tipo, a torcida pega muito do pé do Romero porque ele não é bom jogador. Tipo, tecnicamente. Quem fudeu com a vida do Romero foi o... A entrevista do Andreoli. A entrevista do Andreoli Felipe também. Andreoli acabou. Ali ele virou um bagre absoluto. Também. E é bizarro que nesse ano, foi em 17 essa entrevista, acho. Nesse ano ele é campeão brasileiro sendo titularíssimo. Perfeito. Tá ligado? E fundamental. Fundamental, mas tipo, é porque o Romero ele tá muito tempo no Corinthians, ele saiu já, a primeira passagem dele, ele sai meio brigado assim, porque ele não queria renovar, ele queria ganhar tipo, muito alto, e aí não renova, ele sai.
Só que, mano... Não joga em lugar nenhum não também? joga em lugar nenhum e volta pro Corinthians. É. Só que, tipo, vamos supor assim, que a passagem de Romero no Corinthians se encerra na primeira passagem dele ali. Não seria ídolo nunca, mano. Só aquele primeiro aquele primeiro recorte ali. Porque ele chega novo, ele é banco a maior parte do tempo. Em 2015 ele é banco, mas ele é campeão, ele faz os gols importantes dele também, os mais... Tava se caminhando pra ser o Zizal isso, aquela piadinha, o molequinho desespero, Gente, raçudo, o Zizal corre, tá não sei o quê. Faz uns golzinhos ali, ele fez 2 gols, acho, não sei. No 6x1 contra o São Paulo em 2015 lá, que é o jogo da taça. Sim. Mas isso aí foi pura coincidência, porque era o 6º título do Corinthians. Ele faz tipo o 2º gol. Mas sério. O 6º gol. Não, ele faz o 2º gol, acho. Aí ele sai assim. Nossa, então você viu algumas coisas então. Isso que é bizarro, porque era o 6º. Lembrava que era o 6º. Não, era o 6º título do Corinthians. A memória que eu tinha. Aí ele sai depois, por exemplo, em 17 ele ainda tava, é campeão. Os campeonatos paulistas que o Corinthians ganha em 18 e 19, ele bate tipo o pênalti no Allianz lá, por exemplo. Então ele sairia como um jogador importante que passou, sabe? Só que essa última passagem dele, que ele tipo salva em 23, ele salva o Corinthians do rebaixamento. Salvou. E ele tipo hoje que muitos ídolos do Corinthians foram embora, e tipo, só restou o Romero, é o único remanescente, assim, esse é o tá ligado? ponto, né? Não, e 24 ele também tem participação importantíssima. Também tem. O Corinthians não rebaixar. Também, tipo, nossa, tinha um tempo ano passado. Foi o jogo do Grêmio? Contra o Grêmio foi 23. Em 23, o Grêmio foi 23, que ele faz 1x0 lá, o Corinthians acha um 1x0 ali a com um merda a menos na arena do Grêmio. Ali a merda tava desenhada. E fora o jogo contra o Vasco também, que o Corinthians começa perdendo, o Romero empata, aí o Vasco faz 2x1, o Romero empata e o Corinthians vira depois no finalzinho, assim. E ali, mano, 23 ele salva o Corinthians no rebaixamento, tipo, não tem discussão. Tem nome e sobrenome. Tem. É o Romero. E em 24, o Corinthians estava já numa fase de merda, e aí tem o jogo contra o Flamengo em Itaquera que ele faz o 2x1. E aí ele ali, tipo, meio que dá uma salvada no Corinthians, dá uma sobrevida. É muito bizarro, o Felipe Androli ter acabado com a Acabou. Pô, o cara tipo, mano, eu considero muito Romero. Você vê todo jogo, ele dá caneta, ele dá chapéu. Tipo, ele... Mano, é que o Romero... Como é que ele consegue fazer isso se ele é um puta bagre? O Romero que veio na minha cabeça. O Romero bola no pé, ele é ruim, mano. Tá ligado? Ele não é bom. Caneta, eu sei, só que, mano, o Romero, por incrível que pareça... São lapsos por incrível que pareça essa frase que eu vou dizer agora, mas, mano, o Romero, ele é inteligente jogando bola, velho. Ele não é burro, ele não é aquele jogador burro, tá ligado? Jogando bola. É que ele é ruim. Ele tá velho, ele é ruim. Aquela piada. Aquela dominada, o bagulho bate, sai. Aquela piadinha da internet. Bater o microfone aqui. Como é que eu sei qual que é o Romero do Corinthians, também. irmão? Joga uma bola para o que não dominar é o nosso. Dito e feito, o cara jogou a bola e não dominou. Então ele tem essas... E ele estudou muito, tipo, o Romero... É a maior frase que eu escutei nos últimos anos de Romero aí, mano. O Romero, ele é muito Corinthians, mano. Ele é o Corinthians, tá ligado? É o senhor Corinthians. Senhor Corinthians. Porque o cara dá carrinho, o cara se mata, não quer nem saber, ele é reserva, foda-se. Ele é reserva e capitão ao mesmo tempo. Ele entra ele é o capitão Corinthians, ele entra e pega a faixa. Então, mano, é bizarro. Só que tem uma parte da torcida que odeia o Romero. A gente tem o nosso grande amigo Lucas Aledo. Ele, odeio o Romero. E eu não consigo entender, mano. O cara que eu amo o Romero. Odiar, eu também não consigo entender. Odiar não, porque nem o meu pai é meio ódio do Romero também. Que é ruim de bola. É porque ele é ruim de bola. Mas ele não é ruim de bola. Mas, tipo, mano, o cara que eu gosto muito do Romero. Ele tem uns lances muito bizarros às vezes. Tem. Ele... Não, tipo, geralzão, ruim de bola. Eu considero ruim de bola o Romero. Só que ele é esforçado, ele é inteligente. Ele é melhor que o Jorge Henrique. Ele sabe se fosse. Ele não é melhor que o Rony. Não sei. Mano, a bola no pé, velho. O Rony e o Romero, um do lado do outro. Não sei. Pô, é uma disputa muito boa pra ver quem domina pior uma bola. Ah, sim. Não, tudo bem, mas o futebol não é freestyle não, meu. Dominar a bola não é só domínio de bola. O Romero é muito mais inteligente jogando bola que o Rony. Então, o Romero ele é inteligente jogando bola. Só que, mano... Mas o Romero tem gol de bike? Não, acho que não. Ele não tem mobilidade pra dar uma bike. Não tem, ele não tem. Cara, parece não tem, isso é verdade. Ele o Romero na cara do Dai. Mano, ele é o Dai e ele é meio corcundinho, assim, ele não tem... Ele é todo esquisito. Ele não tem uma qualidade de jogador. Não tem aspecto de jogador. Ele não se move como um jogador. O Romero ele é 880 em relação à torcida corintiana. Ou você odeia o Romero ou você ama, ligado? Felizmente eu tô na parte que amo o Romero. Só que é de verdade. De verdade, eu amo o Romero. Amo o Romero. Eu queria ter uma camisa do Romero. Eu gosto muito do Romero, mano. Porra, quem me conhece sabe. Quem conhece sabe. Eu gosto muito do Romero, mano. Mas só que, tipo, Mas tem algum critério que você define que precisa ter pra poder ser ídolo também? Pô, é título relevante. O cara tem que ser importante e uma representatividade com a torcida, o clube em geral, sabe? E o Romero, ele se adequa a esses três. Apesar de o título importante dele ser tipo um só, ou no máximo 2,
sei lá, 5 que ele conquistou. Foi no Brasileiro, que ele não era o principal jogador, mas ele foi importante. E no Paulista também, que ganha no Allianz. Ele tem muita representatividade com a torcida. Quando ele sobe do rebaixamento também, né? Também. Mas E, é porque, é isso que eu falei, essa última passagem dele meio que consolida ele como ídolo, sabe? Hoje em dia, um movimento que é esquisito pra mim é que assim, hoje em dia a potencialidade de você criar um ídolo é muito maior. Sim. Por conta das ferramentas de mídia, tudo Sim. que hoje em dia. E mesmo assim a gente tem uma falta de ídolos. Isso é por conta da logística do mercado hoje, que é muito movimentado. O cara não fica muito tempo num clube. E quando você pega o recorte lá, quando eu comecei a torcer, por exemplo, tem um cara que eu já falei isso aqui, que eu comecei a torcer pro São Paulo, porque eu me encantei pelo França jogando bola. O França é um cara de pouco. Tem alguns títulos pelo São Paulo, tem mais que o Luiz Fabiano, por exemplo, mas não são títulos muito relevantes. Paulista. Acho que tem. Brasileiro. Não, brasileiro. Com o São Paulo. E o São Paulo, enfim. Não Que é na nada época muito tinha relevante. importância, mas não Só é que ele nada- tem números muito expressivos também. Ele tá ali junto com o Luiz Fabiano na quantidade de gols. E É. e a plasticidade dele jogando era um bagulho absurdo. É, Só metia golaço. isso tem bastante também. Por Isso exemplo, tem muito. pro Corinthians, pra mim como corintiano e Corinthians em geral, o Tevez é um ídolo. Por E o exemplo. Tevez joga tipo 2 anos. Um ano e meio. É, 1 ano e meio que ele já sai e vai pra Inglaterra. Só que ele chega e destrói o brasileiro. Tipo, foi uma febre do Tevez, o cabelo horroroso igual, dele, a cuia que ele dançava. Tipo, era uma febre, tá ligado? Só que ele fica 1 ano e meio no Corinthians. Mas olha que só um Mas problema. é ídolo pra você. É ídolo, mas- é ídolo, é ídolo. Nunca Pra- fez um não gol- só pra mim, pra maior Nunca fez parte um do gol no São Paulo, tá? Tem muita gente que faz as brincadeiras. O Fiscali são 11 melhores da história do Tem Corinthians, Tevez. do São Paulo. A maioria coloca o Tevez no ataque. Tevez e Ronaldo. Mas será que, Mas, enfim, por é exemplo, cada um. eu acho que o São Paulo hoje sofre muito, mas por exemplo, o Corinthians na história recente tem muito ídolo. Tem. Tem. Da base campeã ali com o time. Cássio Romero, Cássio, o Renato Augusto, Nato Augusto, Paulinho, Palmeiras. Paulinho, Ralf. Ralf, Palmeiras. o Gil até Chicão. Palmeiras Palmeiras. O Palmeiras tem Mas o Palmeiras é até um caso específico, porque que nem o Teco comentou do Rony. Eu acho que, mano, o Rony não é o ídolo da torcida do Palmeiras. Então, Não, que esses últimos meses de Rony É que, foram assim, uma torcida ensurdecedores. Uma coisa é você torcida- ser ídolo e ter sido importante. Outra coisa é a torcida te aturar por muito tempo. a torcida odeia o Rony. Sabe aquele torcida negócio de. odiava o Rony. Ainda Ou você odeia. se É, vira mas ou você morre um herói ou Você vive viu um bastante vilão. pra ser um vilão. É isso, entendeu? Não tem, porque você vai jogar mal, você não vai conseguir Sim. ficar bem a vida inteira. Mas, pô, o Rony foi bizarro. Enquanto decisivo, ele é o maior artilheiro do Já Palmeiras tá- na Libertadores. Já tá bem no Galo. também. Já está bem no Galo. Eu falei no grupo, São vai 3 jogos fazer e 3 falta gols, pro né? São Palmeiras. 3 jogos e 3 gols. É, Ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Fez um gol em final. Tá ligado? Se o Rony, mano, eu já amo o Romarinho. Que fez aquele fez golzinho. um no gol, gol, Que né? fez um gol e fez mas 5 gols no Palmeiras, tá ligado? Palmeiras. Porra, E é isso. Eu já amo o Tem isso também, Romarinho. definir clássico, Clássico é uma também coisa que importante. imprime muito, né? Então, por exemplo, eu acho que esse é Rogério uma- Ceni, por exemplo. Acho que por isso muita gente entende o Luciano como ídolo, porque Também. ele tem um repertório bom em clássico. Pô, na Arena Corinthians. Aliás, eu lembrei de um negócio agora. O Veiga chutou a bandeirinha e não tomou amarelo. Eu só queria. Mas Veiga é o bandeirinha Veiga- do mesmo time, acho que era isso. Ah, mas pô, O Yuri Alberto chutou também. não pode chutar. Mas acho que era. Voltando. É, Mas enfim. o Palmeiras tem toda uma geração de ídolos aí, né? Você pega esse Palmeiras vencedor, o Everton tá em todos os títulos, tem que ser considerado Tem que ser ídolo. considerado. Tem como. Não, os que são Gustavo indiscutíveis. Gomes, Gustavo Gomes, Dudu, Veiga. Veiga. O próprio Rocha. Mas será, por exemplo, o Daverson. E aí? O cara decidiu uma Libertadores. É. E ele é um jogador caricato. Ele é estilo Romero. Então, mas não- Estilo Romero e Luciano. Que faz gol em clássico, ele que nem ele fez gol no Corinthians, sai dando piscadinha. Precisaria Então, muito mas pro ele- Palmeiras. será que o né, Davidson pra é isso? Mas aí, responder por isso exemplo, aqui. eu acho que o palmeirense não considera o Davidson ídolo. Eu também acho que não. Porque é a ruim. passagem. Porque é ruim, a passagem é relativamente curta. O cara quando pula muito de clube também, não é difícil Sim, criar isso é verdade, isso é verdade. uma identificação. O cara, não existe uma andorinha de um verão só que vira ídolo. O cara veio, que nem o que eu falei do Amoroso, é porque a relevância dos títulos foram muito importantes. Você ganhar a Libertadores do Mundial, porra, é muita coisa. Por mais que tenha sido só 6 meses, né? Agora, se o cara joga Pouco uma tempo, temporada é. e sai fora... Por exemplo. Não, e se pula muito, beleza, se, por exemplo, ficou 4 anos no Palmeiras e ficou 5 anos no Cuiabá, é um bagulho. Palmeiras, cada ano tá Cuiabá, no lugar. Palmeiras, Cara, Pô, aí você Por Você exemplo, oferece difícil. pro Vasco toda hora. Até, não sei até o quê. por exemplo, o Guerreiro. Guerreiro do Corinthians. Guerreiro. O Guerreiro decidiu um Mundial. Eu, tipo, caralho, eu amava o Guerreiro. Se o Guerreiro- Eu amo o Guerreiro. se o Guerreiro para de jogar- Eu considero ídolo, Tem mas que ser. a saída dele foi muito mais conturbada que o Amoroso, se bobear. Se o Guerreiro para de jogar- Que a do Daverson. Mas o Guerreiro é ídolo. Eu considero. Mas eu creio que torcedores não consideram o Guerreiro ídolo. Se o Guerreiro para de jogar depois de ter cheirado cocaína,
ele é ídolo maior do que... Não, acho que acho que o final de... Até porque ele não cheirou cocaína. A gente não tem certeza disso, né? Isso é uma suposição. O doping tava... Supostamente. Mas não era cocaína, Era coca. Era coca. Mas era folha lá. A gente acabou de tomar aqui no hot dog. Tá, ok. Aí... Só que eu acho que esse final de carreira do Guerreiro meio que... O cara se dá arrasta. uma Não, mas eu acho que o do Guerreiro é o contrário. Dá uma amenizada na cagada que foi ele sair. Porque ele sai falando, só joga no Corinthians. Aí ele passa 2 meses e ele tá no Flamengo. Sabe? E o jogo? Então, controvérsia. Então, o Jô, mano, eu acho que não é isso. 77 jogo. Acho Ô, que louco, ele foi importantíssimo naquele brasileiro. 17, muito importante. importante. Muito. Não, olha aí. Mas ele sai, fica também. Porque acaba 17 ele sai. E depois que ele E volta. se eu não me engano, ele tá no time rebaixado. Né? Ele tá no Amazonas, ou ele parou de jogar. Não, então, no time rebaixado, Ah, vai pra Série B, ele tá, eu acho. Com 16, 17 17, eu acho que ele não tava. Acho que ele tá com 16, 17 anos. Foi o primeiro ano de ele tava- profissional dele. se bobear. pode ser. Mas ele fica pouco, porque eu acho que a Série B ele não joga, ele já sai. Ele vai pro Shakhtar, acho. Não vou lembrar. Depois ele volta só em 17. E aí depois de 17, acho que ele faz Nossa, 17, tudo isso 18. fora? Fica. Ele vai pro Shakhtar, ele vai pro City. Não tem mais vai pro outra passagem Everton. antes Não de tem, 17? Não? Não. Não, porque jogou no Galo. Jogou no Galo. Vai pro Galo, depois Ele vai pro Inter, ele joga até no Inter antes do Corinthians. Verdade. E aí ele volta pro Corinthians só em 17, aí ele fica 17, 18, eu acho que sai depois de novo e volta tipo em 20, sabe? Então ele tem essa quebra também e ele tipo, Isso joga bem atrapalha um ano. também. Ele joga bem um então ano. não é- Apesar de ser muito importante, foi o craque do brasileiro. Só um ano. Ele joga bem, ele joga um ano só. Ele vai pro pagode. Ele vai pro pagode. Ele vai pro pagode também. E o Corinthians tava se fudendo, ele tava no pagode. Ele gosta muito. Mas não sei se o É mais forte que ele. Eu acho que o jogo não é ídolo, não. Mas apesar de ser aquele jogador que você tem uma afinidade gostosa. Caraca, o jogo Chamaria jogava pro churrasco demais. pra mim. Caraca, o jogo, decidiu aquele brasileiro, mas puta, ele era. Eu tô Ele chegando- tava no pagode. Eu tô chegando à conclusão de que o problema é muito São Paulo nessa questão de ida. É que a história do recente São Paulo foi meio desgraçada. A gente tem uma dificuldade muito grande. Não, mas de formar. é que não é. É porque não é nem história. Clubes que têm ídolos ou que têm histórias com jogadores que são mais marcantes são esses que são os de maior representatividade. Por exemplo, vamos pensar um outro exemplo aqui: Gabigol no Flamengo. Gabriel Ídolo. Ídolo. Tem Olha muita como coisa. ele saiu. Bizarro. Vestindo camisa do Corinthians, falando uma parte de merda. Ganhando o título e falando, esse é meu último jogo no Flamengo. O cara Sim, acabou de ganhar o título e falou, aqui acabou. Trouxe atenção tudo pra ele, sabe? Postando foto que ia jogar no Palmeiras. Ele sai meio. Posso jogar no Palmeiras sai e do Palmeiras. o Flamengo e o Palmeiras estavam Começa assim. a postar foto de Palmeira. Posta umas 2, 3 fotos de Palmeira no... A foto dele com o Corinthians, verdade. Também. Zoado. Ele sai meio zoado, Então, mas ele é muito ídolo. Então não é só um Mas é fator. ídolo. Mas hoje cara quando tem- você tira um recorte, O cara assim, tem 2 Libertadores e 3 gols no final. vamos pegar o Flamengo. Quem que é ídolo do Flamengo? O Arrascaeta, Gerson. provavelmente, o Gerson, Diego Ribas. Diego Ribas. Diego Ribas, não, mas que tá hoje lá. Que tá hoje lá. Arrascaeta e Gerson, Gerson. Arrascaeta, Gerson. Bruno Henrique. é isso. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Importantíssimo. Acho que só. Então, mas aí, pô... Entendeu? São, Não, já é bastante. Só que mas a gente- mas a gente tá talvez falando é do porque Flamengo. é o Flamengo que é campeão de tudo, né? Então, você entende? É que esses caras pegaram uma geração Exato. fudida. Uma geração de ouro. Você pega o... A maior geração da história do Flamengo. Isso eu acho que... Pode falar que- Sim. Exato. São Não, poucos exato. jogadores. E representatividade é aquela do Zico É, foi do Zico maior, foi né? maior. Todo mundo fala isso, mas porque o Zico Não sei também nem se é a do Zico, né? Era o Zico mesmo. O Zico foi não, maior. mas a geração era fudida. Era boa, mas será que a Tem geração... um lateral toda- chamado Leandro. O que é o Leandro. jeito que os caras falam que é o melhor lateral da história do futebol. cara. Mas e se a gente jogar, por exemplo, pro Botafogo também, que ganhou tudo recentemente, Garrincha. dá pra considerar que algum deles é O ídolo? último grande ídolo do Tipo o Garrincha. Luiz Henrique é considerado ídolo? Ah, Não. Saiu. Nesse formato Acho que não. Nesse formato de projeto de futebol do Botafogo, dificilmente vai Ó, ter. eu não consideraria Cara, ídolo. Ele chega no Corinthians e ganha uma Libertadores. Apesar do Corinthians ter a sua história na Libertadores. Ele chega e ganha uma Libertadores, um brasileiro e sai. Eu não consideraria ídolo. Mas, mano, pro Botafogo, eu Então, acho que ele considera. é. Eu acho que é considerado. Porque o Botafogo, Sucesso legal. olha, Não, olha o tamanho do jejum O do Botafogo. o Botafogo tava passando por uma situação O muito mais Botafogo desgraçada. nem time tinha. Imagina Então. ídolo. Que sai ídolos. Então, Agora, acho que esse modelo de futebol que o Botafogo faz, dificilmente vai construir. Ele sai de uma O forma Luiz Henrique bizarra. jogou o quê? Ele joga um ano. E ele sai da forma mais bizarra possível. O cara quer ir Não, pra Europa de qualquer jeito. e essa tipo, questão- e essa ele questão- assina com o Botafogo já sabendo que ele Esse vai é o sair. ponto. Essa questão do cara chegar já sabendo que ele vai sair, tipo acho que Almada. você já imprime ali e fala, pô, esse cara nunca vai ser meu ídolo. É. Porque ele já vai sair. Entendeu? na Então, coletiva- pode ganhar o que for. Vai Sim. sair já. Na coletiva, se tudo der muito certo, ano que vem eu tô fora. Só falta basicamente isso. começar a dar time entrevista grande. assim agora. Basicamente Nosso isso. grande aí, Aleph Manga. O Aleph Manga aqui Porque... queria jogar bem no Curitiba pra sair o mais rápido possível. Mas eu acho que tem isso também. O período do time hoje, torção, por exemplo, jogando
São Paulo agora é complicado pra ter ídolo. Mesma coisa do Santos, por exemplo. Do Santos, pelo amor de Deus. Nossa, o Santos é O bizarro. Santos vai viver de Neymar por décadas. Tô É tentando difícil puxar ter um na jeito. cabeça aqui. Não, hoje não tem ninguém no Santos. Não tem ninguém. Ninguém. Não, tem o Neymar. Tirando o Neymar. Quem poderia ser também tá preso, né? Deixa eu ver. É, que era, né? Que é... Não, isso aí. Não pode confundir. Existe um Mas será que é ainda? Ah, não sei, existe acho o que é a homem não, e mas existe é- o atleta. Tudo bem. mas Na a- balança é mancha, uma coisa mancha. só. Não tem Amigo. como tirar, expurgar isso da Mancha, conta, mas, mas o cara Mas é que... Eu acho que dá pra esse consegue tipo isolar. de, esse tipo Eu de acho que não dá pra acontecimento- isolar. Esse tipo de acho que não dá? acontecimento... É porque Eu o acho que ídolo, teria de ser é isolado. porque o ídolo é Mas uma... triste que seja. O ídolo Não, não, ele precisa vai de para além, ídolo. ele vai para além de um Concordo. Ele vai para além da bola jogada. Pô, o cara tem o cara é um criminoso. Pô, não dá pra você continuar mantendo o cara como ídolo, porque o ídolo pensa assim, o ídolo é o cara que vai ficar lá como imagem pra criança, tá ligado? Foi o que eu falei. O ídolo é o cara que o cara sai na rua e para a rua. Tá Que as ligado? atitudes corroboram para você se destruir como ídolo. Sim. Por exemplo, eu lembro na época que surgiu o filho secreto do Rogério Ceni. Filho, Que tinha filha, duas você famílias, né? lembra disso? Depois de não sei quantos anos descobriu que o Rogério Ceni tinha um filho com uma mina fora do casamento, uma filha, um filho fora do E casamento. cuidava dos dois, E todos até sabia. então, caramba, o cara era meio que um modelo perfeito de atleta, De pai, pessoa, né? O cara é meu herói. pessoa, isso aqui lá, do nada aparece um filho fora do casamento. Que não é nada comparado O que o com Robinho nosso- fez. nosso- O nosso criminoso Robson fez. o menor de todos os Robsons fez, Porque- que é imperdoável, obviamente. Era pra ser. Agora, o histórico agora manchado. uma coisa não é o histórico fica manchado. Eu acho que isso tem o que apaga fazer. o cara de ídolo. Apagaram até a foto dele do CT, se não me engano. Apagaram. Apagaram, Tiraram. né? Que é justo, inclusive. Tiraram. Agora, Do CT, de bandeira. agora o do feito em Santos. campo histórico é difícil, não tem como apagar. É, aí não dá pra pagar mesmo. Ok. Todo mundo vai lembrar das 8 pedaladas lá. Até e porque, tal, eu vou te mas- falar, não foi só ele que fez, ele foi um dos que descobriram. Essa é a verdade. Tem também. muitos outros casos aí que ficam escondidos, ninguém fica sabendo. É, dito isso, Dito isso. não é mais ídolo. Não é. Não é mais ídolo. Mas, por exemplo, o Santos História Recente. Ah, e tem outra parada. Tem muita gente que confunde esses caras que saem do time, vão pra Europa e voltam. Volta como ídolo. Esse me Tem gente incomoda que- um pouco. tem O cara gente que ganha na parece Europa que- e volta como se Tem fosse um gente que ídolo. volta, tipo, pô, eu vi muita gente falando isso do Oscar. Pô. É, bizarro. O Oscar, pra Não, é mim, ídolo. o Oscar, pra mim, se ele for ídolo de algum lugar, ele é ídolo do Internacional. Ou da China, né? Não, Sendo- da China, Não, Nem do Internacional. O Internacional não ganha nada, né? Mas sendo. Ah, não, ele foi bem no Inter. Não, mas ele não ganha nada, ué. Não, peraí. ganha. Ele ganha Libertadores? Ele Eu ganha acho que no ele, show. eu acho que ele, não, eu acho que ele tá na, eu acho que ele tá Mas no- ele tá na O Luca ganha Paulistão do Corinthians. 2000 e... aquele Libertadores. Não, foi do Inter, 2009 a polêmica, né? A Libertadores não. do Inter, de 2008. Ele não tá. Mas eu acho que ele tá na de 2010, o Inter ganha 2006 e 2010, não é? 2010 ganha. 2010 Uma ganha. sempre. Não, 11. Não, 10. Eu 11 não sei se é, tá. 11 é o Santos. Puta, acho que ele não tá. Não, 2010 ele já tá na mas, Europa. mas, por exemplo, o João aqui, ele é um cara que, pra mim, tem zero identificação. É, ele é muito mais identificado com o Inter do que com o São Ele não tem Paulo. É o identificação era. nenhuma. Ele não tem Pelo menos era. identificação nenhuma com o São Paulo. Pô, Aliás, obrigado, bastidores, tá? posso contar um bastidor? Por favor. Uma das preocupações dele era se a torcida aceitaria ele de volta. Sendo bem sincero, eu fui bem relutante. Eu não tive dúvidas. Quando eu olho a escassez de meias no Brasil, eu falei, pode vir. Quando você viu o Luciano de 10 jogando de meia. Nossa senhora, vem Oscar, volta. Oscar. Não, é quando- Só que bastidores, assim, a palavra de um diretor conhecido lá falou assim: mete um gol no Corinthians, que essa torcida esquece disso. É, facilmente. Mas é isso, Não, agora, isso pra você construir uma imagem de ídolo vai muita coisa. é muita coisa. Por Não, exemplo, agora me incomoda quando o cara vem assim na Europa, às vezes vem se arrastando e o pessoal tem uma tendência de. Douglas Costa. Nossa, por exemplo, de botar ali uma maior contratação da história do Grêmio. Ou, tipo, do é século, porque é uma história. Davi Luiz. É uma história bonita. Do jogador que é criado aqui. E volta. Mas não dá pra chamar constrói de tudo. Não, ídolo não, mas é uma história bonita, sabe? Ele volta com potencial de ídolo. sim. Se ele ganha, se o Douglas Costa chega aqui e ganhar 2 gaúchos seguidos, ele é ídolo. Se ele Sim, tivesse perfeito. feito. Se ele Se tivesse o feito- William se ele chega aqui tivesse no Corinthians e feito mais ganha. Isso é Ele, verdade. ele não sai do Corinthians e ganha aquela Copa do Brasil, ele é muito ídolo. Lembrando que ele saiu no time rebaixado. Sai, O time do mas ele Corinthians não só é rebaixado porque ele sai Porque no ele meio da sai. campanha. Ele sai antes. Ele tava salvando até então. Tá. Mas tipo, é porque a história é bonita, é um jogador que é criado, você cria, ele é criado na sua casa, no seu jardim, ele sai, constrói tudo na Europa, conquista tudo e volta depois de tudo que ele construiu, conseguiu, ele volta para jogar no time de coração. Como se fosse a vida fosse um romance. É uma história bonita, só que nem verdade, sempre é assim. Só que tipo,
o jogador voltar como ídolo eu discordo, mas eu acho que ele volta com um potencial de ídolo muito maior que qualquer outro, sabe? Por exemplo, recentemente, Thiago Silva. Esse não foi Ele ganhou a campeão. Libertadores. Ganhou a Libertadores agora, né? Não, ele não ganha. Não ganha. ele tá Marcelo, no ao contrário, ele perde, ele sai do Fluminense jogando muita bola, Ele realmente perde um da zagueiro. LDU lá, Só né? que ele é um dos componentes daquele time fracassado ao extremo, que ele perde Da LDU. a final, depois perde a Recopa no ano seguinte, perde a Sul-Americana, perde a Sul-Americana e perde a Recopa, perde Libertadores, perde a Sul-Americana e perde a Recopa. Acho que é isso, alguma coisa assim do tipo. Enfim. Ídolo? Não dá. Mas deve ter difícil. torcida. Mas a torcida Mas do Fluminense acho que é. A torcida eu acho que do Fluminense considera. acho que é. Mas Mas aí aí eu não não falei entra do nem- ídolo forjado na carência. Mas aí não entra, Também. Mas aí não entra nenhum critério nosso. Não, pra mim o Thiago Silva não é ídolo. Não, mas acho que Mas pra identificação com a torcida do Fluminense torcida, deve ser. seria só isso. Que identificação ele jogou a vida inteira na Europa? Exato. Não, mas ele Ele- fica o Cano tem mais não, ele se ficou você 3 só- anos no Fluminense. Se você somar tudo, não dá 3 anos. O Cano... Não, claro que dá. Não, Se ele jogou- perde Libertadores sem jogou um Copa ano ou Sul-Americano, atrás. ele fica jogou 2 no mínimo. 2 anos seguidos, né? 2 anos e um Então. agora, 3 anos. O Cano, o Cano Ninguém é tem mais só um aqui. identificação É, do só que um por o... enquanto, é verdade. O Cano tem mais 2. identificação do que o Thiago. Não, ele tá chegou ano passado. Não, o Cano eu acho que o Cano No é mais meio do ano ídolo. passado. meio do ano Eu acho que o Cano é mais ídolo que o É Thiago lógico que Silva. é. Cano, Mas muito Ares. mais. Muito mais, só que eu acho que o Thiago Silva, ele Se bobear o Felipe Consegue, Melo sim. é mais. Entendeu? não acho. Mas aí tem Apesar jogador dos também- títulos. Mas Quem que levantou? Mas Bem, aí tem... mas- Mas aí também... É que eu acho que Esse seria, detalhe, ele levantou eu acho que duas seria pro uma Palmeiras, né? eu acho que é uma, também. Mas aí tem jogador... Uma matemática muito fácil seria, eu acho. Mas enfim. Tá, ok. Mas tem jogador, por exemplo, que antes de ganhar coisas relevantes com o clube, já é ídolo. Antes de ganhar. Isso aí na concepção de quem Tipo é o ídolo. o Fábio do Cruzeiro. Antes, O Fábio do Cruzeiro, antes de ganhar os brasileiros, Mas ele já ganhou alguma coisa em Não, algum- ele vira, acho que ele se consolida como. É porque tem muitos anos de Cruzeiro, mas Ele acho que consolida como como ídolo depois dos títulos. Eu acho que pode ser. Se for, cara, se você é jogador, por melhor que seja o seu rendimento, e você passa por uma época fracassada do seu time, você nunca vai Você não vai ser considerado. marcado. É só você pegar Alexandre Pato, Ganso, jogaram bem no São Paulo, em determinado período, Não ganharam nada. nunca ganharam nada. Não são ídolos. Não é ídolo. O Ganso não é ídolo de São Paulo. O Pato não é ídolo. Ainda nem um jogador tão relembrado também, né? Não sei se é. Eu amo o Ganso. acho O Ganso que é ídolo ele do jogou Santos. muito no São Paulo. o Ganso é ídolo. Será que é? Não sei. Ídolo do Santos? sei. Ele sai, mas a forma que ele sei. sai. Ele saiu campeão da Libertadores. Não, a forma que ele Essa sai. ganhou o campeonato. Ele saiu vendido pro São Paulo. pô. Não, ele sai com a sai torcida campeão jogando da moeda nele, Libertadores, Ele sai... Chamando ele de com a torcida. mercenário. Mas na época tá. É que ele ganha o Libertadores. valor É que ele ganha era absurdo, né, Libertadores. pagar. É que ele Não, ganha tudo bem, Libertadores e mas ele lesiona. Ele ninguém ganha quer saber Libertadores, disso. Ele lesiona e não volta muito bem. E outro, ele tava operado do joelho. Se o Santos não aceita aquela venda, o Santos Não, nunca eu mais venderia ele. não tô nem discutindo se o Santos fez certo ou errado, mas a torcida não quer saber disso. O cara foi mercenário e ponto, tá ligado? É que entra naquilo que a gente falou. O cara As atitudes que mancham isso daí. Ele Pode sai, ser- ele sai com a torcida jogando moeda nele. A torcida Nota pode se nele. apegar a isso pra falar que não é ídolo. No mérito do campo, bola. Eu acho que no racional é ídolo. isso No aí. No emocional, emocional, tem a Isso discussão. pese contra ele. É. Até porque é aquilo que a gente falou, passou por muito clube. Também. São Paulo e Fluminense. O fato de você jogar no rival, foi o que a gente falou, começou falando do Danilo. Também. Entendeu? E em nenhum momento ele desrespeitou o Santos. Nenhum. Nessa É. transição. Agora não, ele foi principalmente no muito final aí profissional. ele já deu umas pintas que queria voltar pro Santos. É, e ele né? foi muito profissional na época da transição também. Ele sempre foi muito Quando ele profissional. deu entrevista, ele falou, pô, um valor, uma oportunidade aqui, um dinheiro que eu não sei se eu vou ter na minha vida depois de ter operado o joelho 2 vezes. Sim. Então. Então a gente chegou à conclusão de que é uma variável bem constante. Né? É, mas tem alguns critérios fixos. Tem critérios, mas Tem alguns critérios, eu, mas sou, eu acho que talvez eles não se aplicam a todos os clubes. eu sou muito mais também. Tem Mas uns eu critérios, sou mas muito mais. eles podem ser relevados de acordo com a batida do seu coração. Se o cara, Eu sou passa, muito- se o cara exato. passa 10 anos no mesmo clube, se o cara passa 10 anos no mesmo clube, tipo, sem ganhar porra nenhuma. Eu Tipo, acho que Magrão Ele é no um esporte. fracassado não, completo. muito ídolo. O Magrão é muito ídolo do Muito esporte. ídolo. Mas eu acho que ele ganhou alguma coisa pra lá, né? Ganhou os pernambucano, né? Pernambucano. Copa do Nordeste. Bacana. Mas aí Alguma também não dá pra coisa exigir. ganhou, pode Mas não ser. dá pra Você exigir pega também uma- do cara, pô, ganhar um brasileiro uma São Libertadores. realidades diferentes, é isso que eu tô falando. Do Tipo, clube o Carlinhos grande Bala. que tem ídolo e É. Hã? O Carlinhos Bala. pela Carlinhos carência Bala deve é. ser considerado. Não, Eu falei. pela carência não, ele ganhou Copa do Brasil. Sim. Mas aí, por exemplo, o grafite no Santa Cima do Cruz. Corinthians, inclusive. Oi? Do Corinthians. Grafite no Santa Cruz. A torcida do Santos deve ter um carinho enorme pelo Grêmio. É, porque ele chega jogando bem. Chega Na jogando Série bem. A, Da só joga na Europa, Série A. E ele volta da Europa. Ele volta da Europa, é. Assim, eu acho que tem pontos. Tipo, Depende muito muito relevante. Então, mas né? aí tem muita coisa da Depende do relevância da clube. história do clube, né? O Depende do Santa clube Cruz também. dentro do cenário nacional do Brasil. Não tem como. Né? Você exigir que o grafite chegue aqui e ganhe uma Libertadores com o Santa Cruz. Exato, não vai conseguir. Pra ele se tornar um ídolo.
Só dele ficar aqui, só do grafite voltar pro Santa Cruz jogar Da Europa ano, direto, se ele voltar da Europa direto pra jogar um ano, Mas, por Santa Cruz é um feito louco. absurdo pra entendeu? Seedorf no Botafogo. Ídolo? Não. E a torcida não considera. Não. A torcida não considera, porque ele dava umas cagadas no Botafogo. Ele mijou no clube. Ele dava umas mijadas. Ele mijou no clube. O jeito que ele sai também. Eu vi já Pedro Certeza, cito falando. bastante ele, o Pedro Certeza comenta disso, que ele tipo, queria mudar o hino do Botafogo, ele queria mudar umas paradas sinistras do Que Botafogo. absurdo assim. no hino do clube a gente falar sobre Derrota. É. Tinha que mudar isso. Ele chega meio assim, ele chega meio Volta mijando. pra Holanda lá, arrombado. Ele chega meio mijando no Botafogo, assim, totalmente de graça. O time que jogou o Garrincha tá tirando. Newton Santos. Pro inferno, cara. Mas assim, eu acho que existem esses pontos que devem ser levados em consideração, mas pra mim o ídolo é muito emocional. É mais coração. É mais Pra coração. você é mais emocional que racional? Pra mim é. Eu acho que é. Puta, pra eu sou muito racional pra falar que o cara é ídolo. Eu não Encher a sou boca pra tão. falar ídolo. Eu acho que é mais emocional, mas colocando uma proporção seria tipo 60-40. Ou 55-45. Ok, eu sei. Mais pro emocional. É justo. Mas seria mais pro emocional. Mas, por exemplo, o Lucas, eu acho que ele é um cara que, claro, que ganhou a Sul-Americana, saiu e ganhou a Copa do Brasil. Mesmo se ele não tivesse ganhado a Sula e não tivesse ganhado a Copa do Brasil, ele volta como ídolo absoluto. Não, Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele tinha uma identificação muito grande com Eu vou te falar que não, sabe por quê? Porque o Luiz Fabiano ganhou aqui, pegou como exemplo, ele ganhou aqui antes de sair, saiu, voltou. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube e na passagem dele, quando ele volta, quando ele não decidia um outro jogo, a torcida pressionava. Ah, não, mas tudo bem pressionar, mas E- é ídolo indiscutível o Luiz Fabiano. Não, indiscutível. não era. Eu acho que quando ele. Tem gente que fala que final não é de ídolo. no final Ele é de um dos carreira, maiores verdade. artilheiros da Verdade. história do São Paulo, tem gente que fala, Luiz Fabiano não é ídolo. No final de carreira ele não era considerado tão ídolo. Não é? Eu escutava muita gente falando isso, porque ele não Eu acho uma loucura, porque ele não pra decidia mim. título, porque ele tava muito ausente em tipo títulos importantes assim. E outra, foi ele sair, mas ele uma sai coisa em 2004. O Luiz E o Fabiano time- pega times horríveis do São Paulo. Ele começou jogando com um time, fazendo dupla de ataque com França, que era um time massa do São Paulo. Passou uns times berrequíssimos. 2004 era bem mais ou menos, caímos na semi da Liberta. Ele sai no final do ano. 2005 ele é campeão do mundo. Tem gente que fala, só ganhou porque ele saiu. Ele saiu. Porque ele era azarado. Eu já escutei bastante isso pior que é verdade. Então eu acho que seria um pouco difícil considerar o Lucas ídolo se ele não ganhar nada, Não, se sem apesar ganhar dele ir voltar, ter números Por bons, melhor, eu acho que ele pode ter sido o melhor do mundo. Olha o Kaká mesmo. O Kaká ganhou no São Paulo lá atrás, definiu o Rio São Paulo, acho que ganhou Rio São Paulo e Supercampeonato Paulista, se não me engano. Era um outro modelo lá que tinha. Ele volta, ele é vice-campeão brasileiro 14. em 14, melhor do mundo e tal. Então, mas o São Paulino não tem aquele, sabe? Pra mim é ídolo porque ganhou lá atrás, foi o melhor do mundo, levou o nome Sim, dele é que o Kaká- São Paulo pra fora e tal. Agora, se você for olhar em números, o Luiz Fabiano é mais ídolo que ele. Mas é isso que eu na falo. situação do- É que na situação do Kaká também talvez falte aquilo que a gente falou de identificação com a torcida. Porque a torcida gosta de um cara, pô. Não Cara é que aquele joga cara com a loucão, torcida também. Mas é aquele cara que É, joga é um com a cara mais torcida, aquele que frio. Mas é isso, o cara é frio, o cara é frio. Ele Por exemplo, Kaká eu considero ídolo, é que aí é muito ídolo pessoal. Eu acho que esse ponto que o Cauê falou de Luiz Fabiano, essa disputa do Luiz Fabiano e Kaká é muito mais ídolo pessoal que acaba tendo identificação com o seu clube, assim. Mas, por exemplo, eu considero muito mais o Renato Augusto ídolo do que o Paulinho. E o Paulinho, ele decide quartas de final, de Libertadores, que muita gente fala que ali é o jogo que define o campeão da Libertadores, que era o Corinthians e Vasco. Sim. Ganha brasileiro, ganha não sei o clutch quê. do Paulinho. Só que, mano, o Renato Augusto, velho, é diferente. Ele jogou mais ele tempo, mexe né? diferente. E ele jogou mais tempo também, né? Ele volta, ele se machuca, ele tipo, quer ficar, ele ganha tudo jogando muito. Tipo, Aí ele volta. e ele volta depois, ele sai da China, tipo, corta o salário no meio, quer Volta jogando voltar, volta jogando muito. Tipo, Aí depois- cara, eu amo o Renato Augusto de paixão, de Mas paixão. é mais ídolo que o Paulinho, mas agora você falando não é mais ídolo. O Jadson, Som. ídolo. O Jadson é Jadson é ídolo. ídolo. Eu Muito também ídolo. bastante pelo Corinthians. O Jadson, não. O Jadson que foi campeão pelo São Paulo também do Sul-Americano, ele tava naquele time. Mas o Jadson ganha muito, Mas ele é ganha muito dois mais brasileiros. ídolo, muito mais e- ídolo. eu acho que o Jadson Hoje ele quatro fala como um paulistas. porta-voz corintiano, É, né, também. em transmissões e tal. Tem essa. Pô, acho que deu pra. Acho que rendeu bem. Pô, rendeu Bom bastante. episódio. E aí, você conta pra gente o que você acha que define um ídolo e quem que é o ídolo recente do seu clube? Ou quais os maiores ídolos do seu clube? Deixa aí nos comentários.
Obrigado por acompanhar a gente até o final. Então finalizamos mais um Não Grita Gol, esse que é o nosso podcast aqui sem frescura, só na bola. Lembrando que tem o cupom NGG5 para você garantir o seu ingresso aqui na Soccer Station. Cauizão, quer dar um tchau, um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço pro nosso grande amigo Lucas Aleto, Hater do Romero. o maior bichado da Vila Zelina. Você que tá com hernia Não, de eu disco tô e o ciático atacado tá melhor que ele. Então isso é loucura. Que Isso me que não deixou pode. na mão, hein? Domingo, né? Deixou na mão. Largou. Acabei ficando na zaga sozinho lá no futsal. Você com companheiro de zaga, você Eu e fez Deus. altos elogios. Eu e Salles na zaga. Muito esse obrigado, nome. Aledo. Um grande abraço. Você é meu ídolo. Vinaldo. Seguindo muito então nessa linha de Aledo. Ângelo Romero. Eu te amo pra sempre. Saiba disso. É o Anjo Romero. A gente deu uma camisa do Romero. Nossa, eu vou comprar. Quando ele sair do Corinthians, eu vou comprar tipo a última camisa que ele vestiu. Foda-se. Vou emoldurar no meu quarto. Vou dormir todo dia olhando pra cima na camisa do Romero. Vou colocar no teto. Parece na parede. Vou colocar no teto pra dormir olhando. Que se dane. Pra dormir bem. E. Não sei lá, nem sei o que é. Pô, vou dar um abraço pro Samuel. Samuel que tá lá no fundão, finalzinho de temporada aí. Se tudo der certo, vai chegar na Final Four da Liga Placard. E do da Várzea Paulistana. Depois, casinha. Venha. E. Pô, queria dar um alô também pro meu ortopedista aí, que foi super simpático comigo. Um preço bacana. Resolveu um Tá ligado? BO aí. Foi, Tá resolvendo. explicou bonitinho. Depois o recebi BO. um convênio. Não, me deu 78 guias de fisioterapia. E pra galera que me ajudou ontem no pronto-socorro por causa do ciático, tá? Nossa, mas você é um... No episódio passado foi o Você é pessoal um da fudido, delegacia. né? Não, você é louco. Nesse Que episódio isso, o pessoal mano? do pronto Alguém joga Você uma água vai benta ver o nesse cara bombeiro. aqui, velho. Pelo amor de Deus. Obrigado, rapaziada. Não, pelo amor de Deus. Alguém ajuda esse cara aqui do meu lado. Alguém arrasta o esteiro. Nossa, cara.